Boa tarde a todas. Meu nome é Letícia, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e ondulados. Eu estou usando um óculos vermelho e uma camiseta cinza, que eu não sei se dá para ver, mas que diz Derechos para los Pueblos e Regras para las Empresas. Ao meu fundo tem uma bandeira da Amigas da Terra Brasil, verde, e um quadro escrito Ecologia sem luta de classes é jardinagem. E, finalmente, falar da alegria para nós, da Amigas da Terra Brasil, de ter um Brasil de volta, né? Um Brasil que volta a priorizar os direitos humanos, os direitos dos povos, de ter um governo aberto e disposto ao diálogo. A pergunta que me pedem para responder, ela pode ser abordada, ela é bem complexa e bem longa, e ela pode ser abordada de diferentes maneiras. Eu vou começar dizendo que esses dispositivos que o Luiz traz são centrais no PL, porque o PL foi construído a partir das experiências concretas de luta dos movimentos sociais, das organizações e de comunidades diretamente atingidas por violações de direitos humanos causadas por empresas, principalmente por empresas transnacionais. E por isso nós dizemos que o PL ele é inovador desde a sua concepção, porque foram as demandas vivenciadas ao longo de décadas de impunidade e violações que inspiraram cada artigo desse projeto. E o que eu quero dizer com isso é que o processo de construção não começou quando a primeira linha foi redigida. Como muitos já mencionaram aqui hoje, nós partimos principalmente da resolução número 5 de 2020, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, construída com ampla participação popular, e partimos também das nossas análises e acúmulos sobre essa agenda em espaços internacionais. Nós, e quando eu digo nós, várias organizações aqui presentes hoje, fazemos parte da campanha global para desmantelar o poder corporativo, que reúne mais de 200 organizações e movimentos sociais no mundo inteiro e que incide desde o princípio nas negociações por um tratado juridicamente vinculante em matéria de direitos humanos nas Nações Unidas. Isso desde 2014, quando foi publicada a resolução que deu início às discussões sobre esse tratado. Então, o nosso exercício aqui no Brasil foi aterrissar a proposta da campanha global, que obviamente é uma proposta internacional, para o âmbito nacional. E pensar uma lei que possa vir a ser complementária à nossa proposta de tratado vinculante. Então, o meu primeiro ponto aqui que é a razão, né, pela qual citamos esses dispositivos que garantem os processos de consulta e consentimento sobre os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, ou a razão pela qual nós citamos insistentemente a Convenção 69 da OIT, ou ainda porque nós abordamos os direitos de defensores e defensoras de direitos humanos, o combate ao trabalho escravo infantil, a ampla não discriminação por motivo de raça, gênero, orientação sexual. O porquê de todos esses elementos serem centrais no PL é justamente porque ele foi construído pela mão desses povos, né, com um olhar para isso. E apesar de ser bastante óbvio, é preciso dizer que são justamente esses os grupos mais afetados pelas violações de direitos humanos causadas por empresas. E eu poderia seguir fazendo uma apresentação inteira somente sobre os dados que comprovam isso. Recentemente, a Justiça Global e a Terra de Direitos publicaram um relatório chamado Na Linha de Frente, sobre violência contra defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil, de 2019 a 2022. E esses dados comprovam aquilo que nós já sabemos, que os povos indígenas e o povo negro são os que mais sofrem ameaças, criminalização, importunação sexual, atentados, agressões, e os que mais são assassinados. E também dimensiona nesse relatório que o principal agente violador é o setor privado. Eu também poderia fazer como os meus colegas e seguir citando vários casos mais ou menos conhecidos sobre crimes ambientais, sobre violações, sobre assassinatos, todos causados por empresas. Na abertura do nosso debate já foram recordados o caso de extração de salgema da Braskem, em Maceió, que causou desmoronamento de solo em mais de 5 bairros inteiros, 50 mil pessoas afetadas. A Jandira, companheira da CUT, explicou por A mais B como esse é um caso emblemático de violação e de impunidade.
Também poderia trazer os rompimentos de barragens da mineração Vale, da mineradora Vale, que matou uma bacia hidrográfica inteira, onde pessoas e casas foram soterradas, que o companheiro Leandro do MAB também falou, outras pessoas falaram como exemplo. E eu posso lembrar aqui que em pleno 2023, mais de 200 pessoas foram encontradas em situação de escravidão em vinícolas aqui no meu estado, no estado da onde eu falo, no Rio Grande do Sul. Uma delas, a Salton, a vinícola Salton. E o que esses casos têm em comum? Violações, empresas por detrás desses crimes, impunidade, sim, impunidade em todos esses casos. O caso da vinícola chama muita atenção, porque nós não podemos ser hipócritas pensando que num caso de trabalho escravo, por exemplo, os R$9 mil em danos morais para cada pessoa encontrada vai ser suficiente para reparar os danos cometidos por essas empresas. E tem em comum também o modus operandi dessas empresas. Todas elas que estão envolvidas, né? São as maiores empresas violadoras que firmam o Pacto Global e emitem relatórios anuais de sustentabilidade sobre como estão sendo sustentáveis e como promovem os direitos humanos. Esses relatórios e todo o trabalho de investimento muito pesado em marketing serve para limpar suas imagens. Além disso, elas investem também num lobby pesadíssimo para garantir marcos em direitos humanos, sim, marcos em direitos humanos baseados na voluntariedade, jamais em obrigações, jamais vinculativos. Nós temos um lema que acompanha toda a militância política, todo o movimento político organizado, que é: na luta do povo ninguém se cansa. Inclusive eu falei, né, no início da minha fala eu falei que somos incansáveis, que a nossa disposição é incansável. Mas eu preciso confessar que esse lema, ele não é bem assim. Nós não paramos de lutar, mas sim, na verdade, nós estamos verdadeiramente exaustas, muito mais do que cansadas. Estamos exaustas de ouvir que a responsabilidade social corporativa vai ser a solução para as crises e para as violações cometidas por essas empresas, especialmente pelas empresas transnacionais. Exaustas de discursos voluntaristas, exaustas de propostas que acreditam que o automonitoramento de empresas vai, de fato, mudar esse cenário de violações. É bastante óbvio para nós que não só é necessário, como é urgente, uma outra dinâmica de responsabilização. Não é uma questão de boa vontade das empresas, é preciso uma regulação na matéria de direitos humanos em empresas. E por isso nós construímos o PL, por isso nós criamos a campanha nacional pela aprovação desse PL, porque nós acreditamos que o Brasil pode ser palco não só dos maiores crimes cometidos por empresas, mas também pode ser pioneiro na implementação do primeiro projeto de lei construído pelos povos e para os povos nessa matéria. Esse projeto, que antes mesmo de ser aprovado, já serve de inspiração para fomentar leis em outros países, porque é com muita alegria que na próxima semana, na segunda-feira, dia 9, vai ser lançado um projeto baseado no nosso, lá na Argentina. Colômbia e Uruguai também estão construindo marcos nacionais com características do nosso PL. Uma proposta que, como já foi falado aqui, garante a primazia dos direitos humanos, garante o protagonismo das pessoas atingidas pelas violações em todo o processo, desde a prevenção até a reparação, e um projeto que cria obrigações diretas para as empresas. O ministro Silvio Almeida falou no início que não é estranho a gente estar fazendo este debate, mas que deveríamos estar fazendo esse debate há mais tempo. A verdade é que existe uma tensão enorme nessa agenda, e o debate, como o ministro mesmo lembrou, vem de pelo menos desde o discurso do Allende nas Nações Unidas. E a questão é que cada vez que a gente avança com propostas ambiciosas, nos golpeiam. E isso aconteceu justamente com o Allende, um pouco depois do discurso histórico dele na ONU. Então, essa tensão existe e ela é entre voluntarismo e obrigações. Nós não somos ingênuas e não pensamos que um marco legal vai resolver todos os problemas, como disse a Jandira. As nossas demandas não cabem num projeto de lei, mas, se aprovado, nós vamos ter uma ferramenta para fazer uma luta mais justa frente ao poder econômico e político dessas empresas. Porque esse projeto verdadeiramente toca no nervo central desse sistema racista, capitalista e patriarcal e desafia a lógica perpetuada pela arquitetura da impunidade, porque é uma proposta que garante direitos para os povos e regras para as empresas. Muito obrigada.